À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais. Bem-vindos ao meu marco, como acontece todas as quintas-feiras na Marcoense FM. O tema de hoje é a Oficina de Cinema de Animação. Vamos falar com a Abi Feijó e também com a Márcia Luças. Mas antes vamos conversar com a doutora Salomé Sousa, uma das responsáveis por este grupo de trabalho do PC, que nos fizesse um enquadramento sobre estas oficinas de cinema. Bem-vinda. Bom dia, doutora Salomé. Bom dia, Raul Filipe. Mais uma vez é com muito gosto que aqui estou e agradeço o convite e esta oportunidade de estarmos aqui hoje a conversar para os pais e o PC, o Plano Integrado e Inovador Combate ao Insucesso Escolar, integrado naquilo que é a estratégia educativa do município do Mar Canaveses. De facto, tem aqui um leque, uma oferta muito variada de um conjunto de atividades que visam, no limite e essencialmente, promover o sucesso escolar dos alunos. Esta estratégia educativa municipal, o #Sucesso Escolar, de facto, através aqui do município Mar Canaveses, tem tido aqui inputs muito fortes. É uma estratégia concertada, nomeadamente no que diz respeito à reabilitação das estruturas físicas, das escolas, dos equipamentos, mas também, para além de todo um conjunto de ações, o PC, de facto, também vem reforçar esta estratégia na oferta das suas atividades. Na última vez falamos um bocadinho de cada uma delas e já tinha deixado este mote para um programa, inclusivamente, só dedicado a este tema. Uma das atividades que são, de facto, as oficinas de cinema de animação. Pegando aqui neste título de Oficinas de Cinema de Animação e Sucesso Escolar, qual a relação? Parece assim uma relação pouco provável. Mas que eu quando disse que já tem dado bons frutos, porque de facto, em tão pouco tempo, os poucos filmes que já desenvolveram aqui já começam a ter alguma evidência. Pronto, só para fazer aqui um breve tal enquadramento, nós hoje temos aqui o gosto e também queria agradecer a gentileza destes convidados terem aceito este convite, portanto o Abi Feijó, que é um realizador de renome no cinema de animação, e a professora Márcia Luças, que também foi uma das professoras responsáveis que acompanhou um dos grupos, uma destas oficinas desenvolvidas numa das escolas do concelho. Portanto, esse debate, essa conversa, eu vou deixar entregue a eles e quero de facto agradecer a amabilidade de terem aceito o convite para vir cá. Na parte que me toca, realmente, esta atividade surgiu naquilo que tem a ver com o desafio da educação para os alunos, para as crianças e jovens. Cada vez mais é importante promover contextos que sejam motivadores das aprendizagens, que trabalhem também a motivação dos alunos para as aprendizagens. Que os motive para um fator de vários conjuntos para os manter motivados na escola. Sim, com metodologias alternativas que complementem aqui a questão das aprendizagens, não é? Da sistematização das aprendizagens. E como eu disse no último programa, nós temos a canoagem, temos as salas do futuro, não é? No fundo também aqui o acesso a recursos tecnológicos recentes e inovadores, e a Oficina Cinema de Animação surge um bocadinho neste alinhamento, que a ideia é, através desta metodologia, poder reforçar e potenciar a criatividade dos alunos e promover a sua motivação. Portanto, o ano letivo 2019-2020. Esta atividade decorreu na escola, na EPA, na Escola Profissional de Arqueologia, na Escola Profissional de Agricultura, na EPA-AMAC, na Escola Secundária de Alpendurada e na Escola Secundária de Mar Canaveses. Ou seja, foram 4 oficinas realizadas, são dinamizadas em contexto de sala, de aula, envolvendo um conjunto de professores, um conjunto de disciplinas, que aqui o Abi Feijó irá explicar muito melhor do que eu a dinâmica destas oficinas com contributo da professora Márcia Luças, e que no final de cada destas oficinas resulta um filme produzido pelos alunos. O tema é escolhido com eles, com todo o envolvimento dos alunos. Digamos que o Abi Feijó e a Márcia Luças aqui só estão a apoiar e orientar os alunos. Claro que sim. E é transversal a todo o ensino. Os protagonistas são os alunos. Exatamente. De facto são. Esta atividade está integrada, como disse, no PC, é uma atividade promovida, um projeto promovido pela Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa e pelo município de Mar Canaveses, e é, de facto, um projeto financiado pelo Programa Operacional Regional do Norte 2020 e pelo Fundo Social Europeu
da União Europeia. Ou seja, este apoio é muito importante porque permitiu-nos implementar esta atividade e que nesta fase, e hoje em particular, já temos aqui alguns resultados, como estava a dizer, do trabalho desenvolvido junto dos alunos. Portanto, estas 4 oficinas que decorreram neste ano letivo foram concluídas e que no final há uma apresentação pública deste trabalho. E a mostra de cinema de animação destes filmes produzidos pelos alunos, em que serão convidados as suas famílias a vir assistir a experiências de sucesso dos seus filhos. Que afinal aqui também tem outra vertente, que é unir as famílias. Também trazer as famílias à escola, abrir as portas da escola às famílias, também é um desafio. E, no fundo, também mostrar à comunidade aquilo que os alunos tão bem fazem. Nas escolas decorrem projetos interessantíssimos, que é muito importante trazer a público, abrir as portas à comunidade, e daí esta mostra também surgir nesse sentido. É trazer ao palco estas experiências positivas e de sucesso dos alunos e convidando a família, dando prioridade à família a assistir e a todos os interessados. A toda a comunidade. Obviamente que este ano temos aqui um desafio acrescido, portanto temos esta previsão, não é, dentro cumprindo com todas as obrigações, as normas dos planos da de contingência, sim. Em simultâneo será emitido também em live streaming para todo, porque não podemos acolher todos os potenciais interessados em assistir, portanto será promovida através desta via alternativa e acho que será muito, muito, muito interessante, em que iremos mostrar este trabalho desenvolvido pelos alunos das nossas escolas do Marco Canaveses. A nossa potencialidade marcoense na 7ª arte. Muito bem. Abi Feijó é realizador e produtor de filmes de animação, professor e diretor da Casa do Museu de Vilar e membro também da Academy of Motion Picture Arts and Science, conhecido assim por esta referência de Oscars. Márcia Luças, licenciada em Artes Plásticas, Pintura, pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e também com pós-graduação em Design Industrial pela Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos. Professora do Grupo de Artes Visuais na Escola Secundária do Agrupamento de Escolas número 1 de Marco de Canaveses. E eu queria, desde já, agradecer a vossa disponibilidade por estarem aqui para falarmos então sobre estas oficinas de cinema de animação. Eu começava por perguntar ao Abi Feijó o que é o cinema de animação e quais as suas potencialidades. O cinema de animação é uma das vertentes do cinema que, curiosamente, em termos históricos, precedeu o próprio cinema, digamos. Podemos dizer mais que o cinema é uma das técnicas da animação, mais do que a animação é uma técnica de cinema, mas isso é uma grande discussão que poderíamos ter numa outra ocasião. É um audiovisual, portanto é um meio de comunicação que trabalha com imagens criadas imagem por imagem. Fale-nos um pouco sobre a sua experiência enquanto realizador, produtor de filmes de animação. Bom, eu fiz o meu primeiro filme em 1985, num estágio que fiz no Canadá, no National Film Board do Canadá, e depois no Porto criei um estúdio chamado Filmógrafo, onde fiz alguns filmes, nomeadamente Os Salteadores, baseado num conto de Jorge de Sena, o Fado Lusitano, O Clandestino, baseado num conto do José Rodrigues Miguéis. Depois criei um outro estúdio chamado Ciclope Filmes, onde neste momento é o nosso estúdio, é esse, onde produzo essencialmente os filmes da Regina Pessoa. E também temos feito ultimamente algumas coproduções internacionais com a Inglaterra, com o Canadá, sobretudo, com a França, com a Suíça e agora com a Alemanha também. Eu perguntava também à Márcia Luças que estas oficinas da educação são de veras importantes até para estimular os jovens no próprio ensino. Sem dúvida. Só o facto de entrar um realizador de cinema pela escola já é uma animação por si só. Primeiro estamos a falar de um projeto de combate ao insucesso escolar. E qualquer pessoa que esteja nas escolas, e este projeto das oficinas está dedicado aos alunos do ensino profissional, que são alunos um pouco desmotivados, são alunos que não querem ir para o ensino superior, querem ingressar no mundo do trabalho. Portanto, tudo quanto sai fora da rotina de uma aula expositiva, mais maçadora para eles, embora muito importantes, mas são mais maçadoras. Portanto, tudo quanto sai fora dessa normalidade é interessante. E este é, sem dúvida, um projeto muito estimulante para os alunos.
Há um aspecto que me parece interessante também, que permite o cinema de animação, que é que os trabalhos que os alunos fazem podem sair das quatro paredes daquela escola, não é? O trabalho que nós fazemos dentro da escola, dentro daquelas paredes, mas depois ele pode ter vida própria, de uma forma em que valoriza o trabalho dos alunos e também tem a hipótese de passar os filmes, por exemplo, em festivais. Neste momento, o filme feito aqui na secundária do Marco está selecionado a concurso no Cinanima, no festival a Cinanima, que já é o mais antigo festival de animação português, já levam mais de 40 anos que fazem este festival. Portanto, e ter essa hipótese de apresentar o filme num festival, mesmo com estas questões todas da Covid e as limitações que uma pessoa tem neste momento, teria sido também muito interessante poder levar os alunos lá. Não sei se isto vai ser possível, se não, com estas complicações todas hoje em dia, um gajo nunca sabe o que é que vai acontecer amanhã. Eles querem muito ir. Eles querem lá querer ir, querem. E o facto de eles quererem ir é uma prova da motivação que eles podem ter, não é? Por acaso, este filme que fizemos aqui na secundária correu bastante bem. Foi feito sobre um tema muito querido aqui ao Marco, que é o seu ícone universal, que é a Carmen Miranda. A Carmen Miranda, a pequena notável. E eles fizeram um trabalho que acho que resultou bastante bem e foi divertido, não é? Às vezes eu estava assim um bocado sem saber o que é que aquilo ia dar, não é? Mas quando viram os resultados finais, acho que ganharam um estímulo diferenciador. Exatamente. Marcelo Lucas, a questão do filme, e para chegarem, por exemplo, o facto, até porque já falámos aqui nesse ícone internacional que nasceu no Marco Canavês, mas que em muita tenra idade partiu para o Brasil e de lá depois conquistou os Estados Unidos da América também, com a sétima arte inclusivamente. Como é que chegaram ao tema? Foram os alunos? Foi imposto por si? Pelo nosso realizador? Como é que isso aconteceu? Eu acho que foi um misto. Pronto, nós começámos assim um pouco lento, pode-se dizer que ali houve... Bom, primeiro começámos com uma belíssima visita à Casa Museu de Vilar, que aconselho a toda a gente ver. Eu já fui 3 vezes e cada vez que vou encontro sempre algo novo. É realmente... Pronto, o cinema de animação tem um lado mágico e fascinante, não é? E os miúdos estão lá e às vezes estão a ver pequenas coisas e a achar que como é que isto é? Ainda no outro dia mostrei o flipbook, o do Cali, e professora, professora, isso é magia, o que é que aconteceu? Não estou a perceber, porque ficam mesmo... Há assim uma série de brinquedos, não é, dos antepassados da animação, que são coisas mesmo mágicas. Depois dessa visita viemos para a escola e as coisas... por acaso não tínhamos feito ainda nenhum trabalho anterior, foram atirados às feiras logo ali naquele momento e depois foi surgindo a ideia. Acho que a ideia surgiu por causa da música. Porque era preciso também uma banda sonora e depois a banda sonora podia ser uma música da Carmen Miranda, e já que é uma música da Carmen Miranda, e porque é que não começamos a trabalhar acerca desse filme? Para além de que eles eram de moda. Era isso que eu ia dizer, não é? E eles eram alunos de moda e a Carmen Miranda começou a sua vida profissional como modista. Como modista, exatamente, em que ela fez os próprios vestidos. Exatamente. Então, depois... esse foi o tema que serviu de base para nós desenvolvermos este trabalho. E desenvolveu sempre para a época muito avançada, até porque pela altura baixa que tinha, que as próprias tamancas, com a roupa que criava para se esconder um bocadinho no seu tamanho, não é? E os turbantes. Exatamente. Os turbantes e os chapéus que aparecem, é uma das partes importantes do filme, é brincar com os elementos do chapéu. Do chapéu, do turbante. Abifajó, como realizador e com esses anos todos, já passou por muitas localidades, já trabalhou com muitos jovens. Como é que viu os jovens do Marco de Canavês também, concretamente, para este cinema de animação? Com muita entrega? Assim, cada caso é um caso, não é? E mesmo dentro de uma turma há trabalhos diferentes e há entregas diferentes das coisas, não é? O que a pessoa tenta ver é as potencialidades que tem cada um e tentar aproveitá-las. Por exemplo, nesta questão da canção, havia um dos alunos que por acaso
sabia música, sabia cantar, e eu acabou por ser ele a fazer uma versão, uma interpretação da música da Carmen Miranda. O que é? O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem, exatamente. Eu, por cantar, sou terrível. Mas ele fez ali um bom serviço, né? Fez ali um trabalho simpático que ajudou bastante, que estruturou o filme, não é? E que serviu de inspiração para as imagens que íamos fazer no filme. E, no fundo, aquilo acaba por ser uma espécie de um videoclipe, não é? Certo, não é? Em que altura da sua vida se dedica às oficinas com crianças e jovens, Abi Feijó? Eu comecei em 1985. Que falou. É. Comecei na altura a trabalhar na Cooperativa Árvore, no Porto. Na Cooperativa Árvore tinha uma secção infantil, que era o Arbusto, e dentro das aulas do Arbusto eu comecei a fazer oficinas com os miúdos. Um aspecto que foi muito importante para mim foi fazer parte da ASIFA Workshop Group. A ASIFA é a Associação Internacional do Filme de Animação, que tem um grupo das pessoas que trabalham com crianças, não é? E eu, ao participar nesse grupo, aprendi muito, porque havia uma grande intercâmbio internacional e que me permitia comparar os meus resultados com os resultados que os outros também conseguiam obter, e nas discussões, nas reuniões que tínhamos, conversávamos, e aprendi muito nesse processo todo. Mesmo em termos profissionais, houve coisas. É curioso ver muitas vezes as pontes que uma pessoa faz de profissional trazer para os workshops, mas depois também nos workshops também há ideias que passam para o outro lado, não é? Aqui uma troca, não é, de saberes. Uma pessoa vai aprendendo sempre, não é? E isso acho que é também muito interessante. É muito interessante. Márcia Lúcias, como é que uma oficina de cinema de animação pode contribuir para a promoção do sucesso escolar? É sempre mais interessante e estimulante para os alunos estarem a trabalhar, em vez de estarem a trabalhar, a fazer um projeto que não vai ter propriamente, é uma coisa no vazio. Imaginem que, não é? Vamos imaginar um cartaz para que vamos imaginar um vídeo. Não, isto acaba por ser uma situação que depois, como há bocado o Abi disse, sai para fora da escola, tem possibilidade de se divulgar em vários festivais, tornando depois da apresentação, suponho que o filme poderá ser até divulgado nas redes sociais, que agora temos essa enorme ferramenta, e nos YouTubes e outros, e o facto de termos partido com uma música que não é propriamente, pronto, é uma adaptação, portanto não temos esse problema dos direitos de autor, acho eu. Nem dos direitos conexos. Que exatamente. E os alunos acabam por ver, é uma obra publicada, não é? Eles têm um trabalho deles que sai para fora. E que lhes pode dar outros estímulos para outras iniciativas também. E começam também a ver que eles às vezes escolhem, neste caso, trabalhamos com uma turma de moda. E abre-lhes perspectivas, porque se eles um dia quiserem fazer uma apresentação, até podem lembrar-se daquela animação em que mostraram no filmezinho deles, que se chama, já agora, O Ateliê da Carmen, e que também passa pela costura, também mostra um bocadinho do que é o curso deles e das ferramentas que eles utilizaram, porque havia a máquina, havia os botões, havia os elementos que eles usam, não é? Na costura. Os manequins e também peças que eles já estavam a exatamente, fazer, não é? Os moldes, todas aquelas questões relacionadas. O filme é na própria sala de aulas deles, da turma, e vemos algumas peças que foram eles que costuraram, e eles puderam também manipular os adereços, as bijuterias, os sapatos, os chapéus, os lenços todos, e acaba por ser também não só o filme em si, mas uma maneira deles apresentarem, isto vai ficar, e eles um dia vão se lembrar que fizeram este filme, e que se quiserem fazer uma mini passagem, apresentação da marca deles, podem usar
E depois, esse processo. mesmo quando forem ver um filme, com os tais truques, como falava há um bocado da casa do Museu de Vilar, quer dizer, como é que é possível, este parece um ato mágico, porque eles próprios começam-se a perceber como é que se constrói. Como é que as coisas são feitas. Não é? Sim. E esse, para mim, é um dos aspectos mais importantes das oficinas. Quer dizer, que é o contacto com este meio de comunicação que é o audiovisual. O cinema é um meio poderosíssimo de comunicação, com uma capacidade de manipulação enorme das pessoas, e é uma ferramenta e uma linguagem que não é estudada na escola. O que, em lado nenhum, a não ser as pessoas que vão estudar cinema, não é? Pronto. E então, recentemente começa a haver algumas atividades no âmbito de uma coisa chamada o Plano Nacional de Cinema, que também é um aspecto muito interessante, que foi criado não há assim tanto tempo, e foi criado sem grandes meios, mas, no entanto, há uma lista de filmes que são propostos às escolas para que as escolas finalmente comecem a falar de cinema, não é? Ora, isso é fundamental, porque as pessoas passarem para o lado de lá da câmara, verem a capacidade de manipulação que existe naquela linguagem específica, algumas ferramentas dessa linguagem, começar a descodificar, a aprender, no fundo, essa linguagem. Nós aprendemos a escrever, a ler, a desenhar, a música, mas o cinema não aprendemos na escola, não é? E aqui temos essa hipótese também. Isso é um aspecto interessante. Outro aspecto que eu gostava de referir, não é o caso deste filme aqui do Ateliê da Carmen Miranda. Da Carmen, daquilo que estávamos a falar aqui, internado há bocado, que é um dia muito agitado, que foi feito no externato de Senhora do Carmo, ali na Senhora da Aparecida, e que é um exemplo que eu acho extraordinário de como um projeto de filme de animação pode ser transversal a toda a turma, a todas as disciplinas. Todos os professores daquela turma trabalharam à volta daquele projeto. Até o professor de matemática, que é aquilo que parece mais abstrato, conseguiu encontrar naquele projeto algo para ajudar a passar o seu próprio programa, não é? Portanto, e quando nós vemos um cinema de animação, é uma arte híbrida por natureza, podem-se meter todas as artes ali dentro, não é? Todas as artes e as ciências, e todas as disciplinas. E essa interdisciplinaridade que a animação pode ter num projeto, pode permitir uma interdisciplinaridade, como eu estava a dizer, nas escolas, que é um aspecto muitas vezes apregoado e raramente que é possível concretizar, porque a escola, toda a estrutura da escola está estabelecida muito compartimentada em cada uma das disciplinas que não se tocam umas nas outras, não é? E aqui temos uma possibilidade de subverter um bocado este sistema, não é? E às vezes nesses sistemas podemos, por exemplo, do insucesso escolar, o que por vezes acontece, nem sempre acontece, mas por vezes acontece, há alguns alunos que ficam estigmatizados. Quando há algum problema é sempre a culpa daquele, não é? É o que se porta mal na turma, não é? É o que faz as neiras, é sempre a culpa daquele sujeito, e quando ele abre a boca é só para mandarem calar, porque... Não é? E se nós tivermos um bocadinho de atenção a essas pessoas que muitas vezes mais frágeis ou mais problemáticas, não é de menos vezes que são essas os que mais se empenham num filme. São aqueles que veem ali a oportunidade de ter uma voz, de ter algo a dizer, de se afirmar, de lhe darem atenção, e então muitas vezes eles brilham, investem. Não é a primeira vez que eu vejo um professor a dizer, pá, este gajo aqui, ninguém dava nada por ele, acabou por ter aqui um elemento relevante neste processo, não é? Portanto, e eu acho que isso também, o facto de vir alguém de fora, como dizia ela, não é? Que é diferente, não é? É diferente e é integrador, não é? É integrador, e é uma questão que também é pontual, não é? Não é uma coisa que vá se arrastar eternamente, que estas oficinas têm cerca de 20 horas de trabalho, o que já é um esforço considerável para se recair numa disciplina. Se requer numa escola dividindo por várias disciplinas, já se dilui mais a questão e também pode ter essa vantagem. Portanto, eu tenho tentado, nem sempre com grande sucesso, mas pelo menos a minha intenção, insistir nesse ponto, ver de que forma é que a própria escola consegue dinamizar o conjunto dos professores das várias disciplinas, trazê-los para um projeto, para, por um lado, não só dividir o peso daquelas
as horas no programa de uma disciplina, mas também porque isso permitir às outras disciplinas também encontrar uma maneira diferente de passar as suas mensagens que são necessárias passar. Portanto, isso acho que é uma outra ferramenta que tem muitas potencialidades para serem exploradas, não é? Pois, muito bem. E como dizia, de facto é uma pena nas escolas não ser uma matéria, porque nós, de tenra idade, começamos logo a ver os filmes de animação, inclusivamente que nos passam as mensagens, até de cidadania, através dos desenhos animados. Sim. E isso gostava de ver no espaço escolar. Sem dúvida que gostava, mas eu gostava de voltar também um bocadinho atrás e de pegar na ideia do aluno que às vezes não tem tanto destaque na turma, mas estes projetos transversais até estimulam um professor que tem assim uma disciplina mais maçadora. Vamos dizer que é o de matemática, nos cursos de artes ou em alguns cursos profissionais. Há disciplinas práticas que os alunos gostam mais e há disciplinas que se calhar já não são tão estimulantes, que eles não se revêem, embora com muito importantes, sem dúvida, mas também é uma maneira, às vezes, de dar a volta àquela disciplina e até pode ser um elemento de sucesso, porque o professor também pode pegar numa forma diferente de trabalhar a sua disciplina. A outra questão era sobre termos o cinema de animação. O cinema de animação como uma disciplina. Como disciplina é capaz de ser complicado, mas como uma área dentro das disciplinas, dentro, por exemplo, do meio de educação visual, de uma oficina de artes. Este ano, por acaso, vamos ter, e agradeço muito a iniciativa, à Câmara Municipal e ao projeto PISIC, porque vai ser muito bom continuar estas oficinas. Este ano vamos trabalhar já num curso profissional de técnico de multimédia, portanto já serão alunos com outras... com outros conhecimentos dentro do audiovisual e eles mesmo querem seguir o audiovisual. Por exemplo, no 9º ano, também fazemos alguns trabalhos que não seria difícil animar, nem que seja só com um pequenino brinquedo óptico, o flipbook ou assim, e depois, a partir daí, com ferramentas, com um telemóvel ou assim, começar a fazer as experiências. Doutor, no caso das oficinas realizadas nas escolas do Mar Canaveses, qual a sua opinião? Até porque não é todos os dias que podemos dizer que um filme entra já para candidatar-se a um prémio no Cinanima. Eu estou felicíssima. eu estou muito contente. Durante o processo, aquilo é complicado uma pessoa se afastar. Houve ali alguns momentos que foram assim... aquilo foi, como se costuma dizer, um work in progress. Cada dia ia surgir... Trabalhámos sem guião, praticamente, havia umas ideias. Foi a música que estruturou. Foi uma coisa muito pouco racional em termos de metodologia. Mas lá foi está, avançando. Acaba de se enquadrar um bocadinho com a figurante, porque lá está, a música foi a estrutura. Foi tudo muito criativo e no momento. E até colorido, até houve coisas que já estávamos em confinamento em casa e ainda estávamos ali a trabalhar, porque ainda houve pequeninas coisas que tiveram de ser resolvidas com cada aluno a gravar sons com os seus telemóveis e a mandarem, porque foi um processo, se calhar, sem querer, acabou por ser uma homenagem, não é, à Carmen, que foi uma pessoa que se autocriou, não é, também, e aquele projeto, a partir de uma altura, ganhou vida dele e foi surgindo. As ideias iam surgindo, e se fizesse assim, e se fizesse assado, e foi surgindo. E acho que ficou
uma obra digna para se ver. Pronto, não posso ter uma posição muito imparcial. Imparcial. Estou demasiado envolvida lá para ter uma posição imparcial, mas estou muito contente. Acho que é um projeto que está engraçado, sem dúvida, e o facto de estarmos selecionados, acho que é muito bom. É muito bom. É muito bom. Já que... Sim. Só gostava de aqui completar uma coisa que ela falou aqui há pouco, que é a questão dos professores poderem ter no cinema de animação uma ferramenta para dinamizarem a maneira como dão as suas aulas. E em relação a isso, eu gostava de referir que há uns anos atrás, já foi em 2007, de maneira que já lá vão bastantes anos, eu participei num projeto internacional com uma escola da Dinamarca e outra na Estónia, e com outra em Espanha, portanto era Portugal, Espanha, Dinamarca, Estónia e Inglaterra, portanto eram 5 países, e criamos um manual que se chamava Teaching with Animation. Portanto, era uma ferramenta como desmistificar o processo de realização de um filme, que pode ser muito complicado, mas também pode ser muito simples, não é? E com ferramentas muito acessíveis, as pessoas podem criar documentos pedagógicos, não é? Para poderem dinamizar as suas aulas, não é? Que é muito importante. O movimento, quer nas belas artes, é de veras importante, mas no cinema supera ainda, não é? Porque é o movimento que cria toda a animação, não é? Todo o movimento é a base de toda a ação, como é na dança também. Aqui a relação da animação com a dança também pode ser muito, muito próxima, e por isso é que também há bastantes filmes de animação que se preocupam justamente com o tema da dança. Os nossos ouvintes estão-nos a ouvir aqui a falar sobre o Atelier da Carmen Miranda, este filme que estará em amostra já amanhã, dia 28 de maio, no Auditório Emergente, no Marco de Canaveses. Olhando às normas da DGS, podem não haver espaço para todos, mas fiquem sossegados porque toda a gente vai ter acesso, porque para além de poder ser visto no auditório, vai haver um streaming em que as pessoas em casa, através das novas tecnologias, vão poder de facto assistir e despertar toda esta curiosidade que criamos aqui ao longo desta nossa conversa. Colocava ao Abi Feijó mais uma questão, que é o que é que podemos esperar então desta mostra? A ideia desta mostra seria apresentar os trabalhos realizados nas escolas aqui de Marco de Canaveses, não é? Que são 4 projetos, 4 escolas, a secundária do Marco, a secundária de Alpendurada, a secundária de Alpendurada, a Escola Profissional de Arqueologia e a APAMAC de Agricultura. Não é? Experiências muito diversificadas umas das outras, também os públicos são eles próprios muito diversificados. Portanto, a ideia desta sessão é apresentar os resultados, portanto, esses 4 filmes, apresentá-los aos seus autores e às suas famílias. Não é? Visto que não dá para ter muito mais gente. Mas pelo streaming a comunidade marcoense não só pode assistir. E será a altura também de reconhecer o trabalho dos autores, não é? Portanto, eu penso que está previsto uma passadeira vermelha, não sei, entrega de diplomas, não é? Portanto, essas coisas que acabam por dignificar ainda mais o trabalho que está por trás daqueles filmes e, portanto, eu acho que os filmes são feitos para se ver e se os resultados o merecem, têm que ser também apreciados, não é? E, no fundo, é esse o sentido, é o reconhecimento do trabalho que foi feito, o reconhecimento do trabalho dos alunos e, mais uma vez, em termos do insucesso escolar ou de haver incentivos desta ordem para os alunos, eu acho que é motivador. Quantos minutos tem normalmente cada filme? Varia? Não tem uma cronometragem? Não tem um tempo certo, mas variam entre 2 e 4 minutos, mais ou menos. Há técnicas que são mais pródigas e que uma pessoa consegue fazer uma produção maior. Há outras em que é possível dividir o trabalho mais por todos os alunos e cada um ter um trabalho mais individual. Há outras que são mais laboriosas, que são mais trabalhosas. Portanto, não é que uma seja melhor que a outra, digamos. São diferentes. São diferentes. E todas são possíveis. São possíveis. Uma mensagem final para os nossos ouvintes. Portanto, há gostos para tudo, não é? E, portanto,
verem os filmes, apreciarem, onde eles tiverem a oportunidade de serem vistos. Muito obrigado. Márcia Luças, uma mensagem também para os nossos ouvintes. Vou puxar aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha. Já não é a primeira mostra de audiovisual que se fez no Marco. Houve 5 anos de amostra, que era a Amostra Jovem de Curtas-Metragens, que foi muito interessante. Nós conseguimos levar a escola secundária toda para o auditório e tanto a nível dos alunos que faziam os filmes como de quem estava a assistir, era uma semana de festa e de cinema. Não era cinema de autor, mas era de autores, de pequenos autores. Sendo o Marco Canaveses, não é? Temos sempre aqui o ícone que não conseguimos fugir à Carmen Miranda, e a Carmen Miranda é uma referência no cinema. Acho que, sem dúvida, que temos que apostar mais no cinema. Como há bocado estava a ouvir a falar, o cinema é a 7ª arte, porque engloba, não é? Desde a escrita do guião, à música, pode englobar uma série de disciplinas. Quando praticado em oficinas nas escolas, todas as disciplinas podem participar. E pelos alunos, pronto, também já falámos aqui assim, nesta possibilidade deles verem no grande ecrã o seu filme, que é completamente diferente do que estarem a ver nos telemóveizinhos. É importante que esperemos, não é, que esta situação de Covid desapareça rapidamente para podermos voltar às salas dos cinemas e apreciar verdadeiramente o cinema no seu espaço, porque não tem nada a ver, é completamente diferente. Mas até isso, essas oficinas podem nos trazer, as oficinas e o Plano Nacional de Cinema que a escola secundária tem, que também aderiu, porque nota-se que se não forem estas iniciativas, os jovens vão se afastar, ver às vezes algumas coisas que, pronto, até acabam por não ser tão interessantes para o futuro dele, podem ser muito engraçadas momentaneamente, mas sem dúvida que tanto a nível profissional como cultural, verem cinema, fazerem estes princípios de cinema, é uma iniciativa que deve continuar. Pois, muito bem. Eu quero agradecer a vossa disponibilidade mais uma vez por estarem aqui na Marcoense FM nesta Conversa de Pais, um programa também que faz parte do PC, deste programa para combater o insucesso escolar, e foi um bocadinho à volta disto que falámos aqui, sobre estas oficinas de animação. Agradeço mais uma vez, até uma próxima, muito obrigado. O meu Marco volta de hoje a 8 dias, na próxima quinta-feira, com um novo tema. Até lá. Tudo bom para si. Este programa integra o plano de ação do PC, projeto promovido pela Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa e pelo município do Marco de Canaveses. Financiado pelo Programa Operacional Regional do Norte, Norte 2020, Portugal 2020 e pelo Fundo Social Europeu da União Europeia. À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu Marco. A minha, a sua, a nossa voz. O meu Marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais.